Olá, você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre fé, esperança e cura. Bom, Adilson, a gente falou muito do poder da oração, né, do quanto que a fé muda a vida das pessoas, mas nos casos onde a cura não é mais possível, como que fica a fé das pessoas? É algo do qual, assim, não há uma resposta, né, muito leve para isso. E, inclusive, é um paradoxo, porque muita gente não entende dessa maneira, né? Mas o que o próprio Dr. Bernd Siegel coloca no livro Fé, Esperança e Cura, o Larry Dorsey, né, que realmente fez um dos maiores estudos sobre esse tipo de prática, né, em hospitais, em experimentos controlados mesmo. Puxa, e no caso daquela pessoa que é um paciente terminal, nós sabemos que ela vai desencarnar. Como é que fica? A cura, ela pode se dar mesmo num processo de desencarne. Fala, não, mas a pessoa desencarnou, ela se curou como? Às vezes a pessoa, ela passou por um processo ali, do qual o câncer ali, ou qualquer outro tipo de enfermidade grave, que levou a pessoa a desencarnar, nada mais era do que uma mola mestra evolutiva, para que ela enxergasse coisas de uma outra maneira. Era isso que eu ia colocar agora, né? Porque a doença pode ser uma alavanca de transformação, Sim. Não só da pessoa, do paciente, mas também de seus familiares. Sim, exatamente, porque assim, ligado com a forma como a pessoa encara, o médico e o próprio paciente, há um caso muito importante relatado num filme que é muito interessante, com a Nicole Kidman, não me lembro agora o nome do filme, é Minha Vida, do qual o personagem principal, ele tem uma, assim, não uma aceitação do passado dele, ele tem muita raiva, ele se desvencilhou dos pais, trocou de sobrenome, tem vergonha das origens, enfim, e ele está com câncer. Aí ele fica muito relutante a entrar em contato com um médico que trabalha com reiki, um oriental, e ele acaba indo lá, e numa das sessões, assim, ele recebe um facho de luz, assim, que ele morre de medo, ele vai embora, né? Mas ele volta lá, ele encara aquele tratamento, e ele fala, olha, você pode fazer muitas coisas por você, mas eu não posso fazer muito mais, já se espalhou pelo cérebro, deu para perceber aqui como você está, e você não tem chance de permanecer vivo, mas você pode se curar mesmo antes de você desencarnar. Você veja bem o que você vai escolher para você, se você vai morrer doente ou se você vai morrer curado. E ele vai entendendo tudo que ele vai passando, ele entra em contato com os pais, ele entra num processo de perdão com os pais, de auto-perdão. A esposa dele está grávida e ele pede, é uma cena muito bonita, assim, ele pede de como criança, como uma vez um pedido que ele fez para uma estrela, que ele queria que aparecesse um círculo no quintal, enfim, tal, ele pede como uma criança que ele gostaria de ficar viva para poder ver o filho dele nascer, né? E ele realmente vê mesmo, e ele desencarna curado. Né? Quer dizer, é uma cura diferente, né? Não é uma cura diferente. A sanação da enfermidade. Não, a sanação da enfermidade, em muitos casos ela retorna, a pessoa se arrepende. Eu já conheci um caso assim, pessoalmente, a pessoa, ela tinha uma maneira de tratar a vida, ela teve um câncer, ela mudou completamente, ela fez tudo isso que o Bernd Siegel relata, ela mudou o padrão de vida, ela se tornou mais agradecida, viu com outros olhos, ela se curou. Passados alguns meses, ela volta no mesmo estágio. Certo. Passado um ano, ela adquiriu câncer de novo. E isso ela passou por 4 vezes até desencarnar. Bom, Adilson, a gente sabe então, né, que orar é muito bom, rezar, manter os pensamentos claros, né? E a gente vê que tem muitos livros nessa linha para ajudar as pessoas, porque as pessoas já ficam nervosas quando vão fazer um exame. Com certeza. Até sair o resultado. Depois que sai o resultado, tem a notícia, né, a confirmação pelo médico, entra um choque maior ainda, né? Quais são os conselhos, quais são os livros que você pode indicar para essas pessoas? Olha, o principal conselho, que eu acho que assim, a pessoa ela pode ter bem claro para ela, é manter sempre uma atitude de gratidão pela vida, por tudo que acontece, até por um problema sério, porque muita gente se sente assim, eu fui vítima de uma doença, tal. Olha, o universo, ele é amor puro, né? É só o bem, o belo e o justo que existe, o resto só existe como a alavanca de processo evolutivo. Em última instância, é um pouco polêmico o que eu vou colocar aqui, mas não existem vítimas.
né? E se você entrar nesse tipo de estágio, a doença vence. Há o relato de um paciente no livro do Dr. Bernd Siegel que ele fala sobre ele tinha tanto agradecimento pelas coisas que ele não queria matar as células cancerígenas. Ele falou, eu vou amar esse câncer até o final. Eu quero que esse câncer volte a ser aquelas células saudáveis. E realmente houve uma remissão, que ele não precisou de quimioterapia, não precisou matar aquelas células e elas voltaram ali ao normal. Então, olha, o livro A Doença como Caminho é muito importante. Esse livro Fé, Esperança e Cura é muito importante também. Inclusive, o Dr. Bernd Siegel, ele em 2008 participou de uma conferência chamada Medicina, Espiritualidade e Cura, com o Dr. Divaldo Franco, né, nos Estados Unidos, do qual assim ele foi muito bem recebido. Havia médicos residentes nos Estados Unidos que estavam na plateia, mais de 1000 pessoas. Então, assim, mas principalmente as pessoas, elas devem, né, procurar esses relatos, procurar essa literatura. O Grupo Editorial Pensamento tem um vasto catálogo com esse tipo de coisa. Site onde as pessoas Existe o site, é www.grupopensamento.com.br, né, do qual a pessoa ela pode acessar. E, principalmente, ela tem uma atitude, então, de otimismo pela vida, de gratidão, como surge até naquele filme Melhor é Impossível, né? Olhar sempre para o lado brilhante da vida. Com certeza. Bom, Adilson, obrigada por estar aqui participando do Ciência e Espiritualidade. Você que está em casa já sabe, para falar um pouquinho mais sobre fé, esperança e cura ou algum outro comentário, sugestão que você tenha, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado, Giovana. Como vocês viram, essa mudança de paradigma, ela está gerando, obviamente, uma enxurrada de conhecimentos novos. Esses conhecimentos, eles são produzidos no laboratório, nas pesquisas, e obviamente que como é uma mudança de paradigma, isso é uma coisa que traz algumas dificuldades. As pessoas têm uma resistência muito grande a mudar a maneira pela qual elas fazem as suas coisas. Principalmente as pessoas da ciência, os acadêmicos, que chegaram aonde chegaram através de um caminho, de um paradigma, que é o paradigma materialista. Entretanto, fazendo um estudo do que está acontecendo hoje no meio acadêmico, a gente percebe claramente que a quantidade de trabalhos científicos voltados para a questão da espiritualidade está crescendo proporcionalmente muito mais do que o conjunto total de trabalhos publicados. Ou seja, cada vez mais os cientistas estão se preocupando com esse assunto, buscando no paradigma espiritualista as respostas que eles não tiveram no paradigma materialista. E aí a gente tem uma quantidade enorme de livros. Esse livro do Dr. Siegel é um exemplo. Existem outros livros, Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Código Divino, de Kazuo Murakami, e livros que vêm trazendo uma quantidade enorme de informações desta mudança de paradigma. São livros produzidos por cientistas, por estudiosos, e esses estudiosos estão trazendo para o grande público as novidades. Quais são as novidades? São as novas perspectivas, um novo olhar da ciência sobre os fenômenos que ela avalia, né? Os fenômenos que antes eram avaliados exclusivamente pelo lado materialista e agora a admissão de algo não material, a admissão do espírito. Nós aqui do Ciência e Espiritualidade estamos atentos para essas novidades e é o que a gente tenta trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso programa e espero vê-los no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!